Eu estou aqui hoje com a Ana Serigati para mais um grande encontro. A Ana ela é nutricionista clínica e a gente vai falar sobre o mito da proteína. Ana, antes da gente começar, você quer se apresentar? Então, eu estudei nutrição já faz um tempinho e eu me especializei através de autoestudo em atendimento em alimentação vegetariana vegana, por causa da minha opção alimentar. E aí, depois disso, eu fui complementando os meus estudos e dentro do vegetarianismo eu atendo bastante mamães e bebês. Que bacana. Então, grávidas, lactantes e bebezinhos. E tenho uma especialização também em avaliação metabólica. Então, é um mix de coisas aí, mas tudo sempre no natural. Sim, que é mais bacana também, né? Que é o objetivo de eu estar aqui com você, né? Sim. E é por isso, inclusive, que a gente tem essas nossas trocas, né? Porque a gente fala bem a mesma língua. Bom, e essa questão da proteína, que tem esse mito, né? Quando se trata de um vegetariano, a primeira pergunta que as pessoas fazem, que é clássica, é: onde você vai buscar a sua proteína? Quando, na verdade, a pergunta deveria ser: onde você coloca o seu excesso de proteína? Pois né? Então, acho que aí a gente quebra dois mitos. Você quer abrir esse assunto e destrinchar ele? Assim, a gente tem uma cultura, assim, a gente vive numa população onívora, né? Uma população que come carne. E como a gente tem o maior rebanho comercial do mundo, a gente precisa vender carne, né? Então a gente foi culturalmente criado para acreditar que a carne é a principal fonte proteica da nossa dieta, né? Eu aprendi isso na faculdade. Até hoje, assim, ensina-se isso na faculdade de nutrição, que o grupo das carnes é um grupo fundamental e que a gente não pode viver sem eles. Quando a gente vai olhar, a gente não pode viver sem aminoácidos, que são a menor unidade de uma proteína. Então, a proteína é como se fosse um colar de pérolas, cada bolinha é um aminoácido diferente, e a combinação desses aminoácidos é que vai dar essa gama enorme que a gente tem de proteínas no nosso corpo, né? Então, o que não pode faltar pra gente são os aminoácidos. A gente tem vários aminoácidos da natureza, só que alguns deles, 8 deles, a gente não fabrica. Então a gente precisa receber da dieta. Os outros, acho que 12, 13 aminoácidos, a gente produz. Na verdade, 12, 13 não, né? Desses 23, é isso mesmo. 23 menos 8, essa conta que a gente tem que fazer. Os 8 a gente não produz e a gente tem que receber da dieta. E o restante a gente, a partir desses, produz. Então, o que a gente precisa receber é aminoácido. E todos os alimentos de origem vegetal têm todos os aminoácidos que a gente precisa. Sim. Alguns grupos em maior quantidade, alguns grupos em menor quantidade, determinados aminoácidos. Mas como a gente não é monodieta, a gente não come só arroz, não come só feijão, não come só alface. A gente come uma mistura de coisas, a combinação disso me dá todos os aminoácidos essenciais que a gente precisa. E depois, a partir deles, eu fabrico o resto. Então, o mito da proteína realmente é um mito. Exatamente, porque as pessoas pensam assim, elas não sabem que uma proteína, na verdade, são aminoácidos. Ela pensa na proteína como... Pensa um pedaço de bife. Sim. Né? O que eu tenho que pensar ali? O que eu estou olhando para ali? Eu estou olhando um conjunto de várias bolinhas chamadas aminoácidos. Não sei colocar bolinha, não é bolinha, né? Mas... E que combinados dentro do nosso metabolismo vai virar uma proteína. Sim. E que precisa de outros nutrientes também para fazer essa proteína. Eu preciso de carboidrato para fazer essa proteína. Sim. Se eu não comer carboidrato, como é que eu tenho energia para fabricar proteína? Exatamente. E aí que essa combinação nacional nossa, que é o arroz com feijão, ela é perfeita. Ela é perfeita. Porque ela tem todos esses aminoácidos essenciais, o que falta no feijão tem ali no arroz. E ainda por cima tem o carboidrato. Você sabe que, assim, na época que eu estudei, a gente falava que os feijões ainda falta um aminoácido, mas a gente já nem considera mais isso hoje. A nossa grande preocupação na adequação alimentar, a gente pensa mais nos cereais, porque o cereal é a base da nossa alimentação, então o arroz é a base. Muita gente come mais arroz do que feijão. Muita gente, como eu, como muito mais feijão do que arroz, né? Porque eu adoro esse grupo dos feijões. Mas nos cereais, que é assim, pouco, assim, em termos de população até mundial, que é a base da dieta de muitos povos, ali sim a gente se preocupa com um deles que tem uma quantidade
menor de determinado aminoácido, mas assim, meio bate na trave, sabe? Se eu preciso disso, eu tenho isso aqui, né? Do arroz. Isso é outra coisa importante da gente, nessa coisa da trave, né? Sim. O que a gente tem para o nosso corpo é uma necessidade X desses aminoácidos essenciais, indispensáveis que a gente usa hoje. Então, se eu preciso de X, eu preciso consumir X, eu não preciso consumir X mais 10. Exatamente. Então, a questão da carne, fala, não, mas a carne tem muita proteína. Tem, eu preciso disso, a carne tem isso. Para que eu vou fazer com esse excesso? Exatamente. Isso aí é que um entra, excesso. que entra o outro mito. Exato. Né? Que é um mito assim, que as pessoas não sabem. Eu jogo isso como se fosse um mito, é o lado oposto do mito. Que é o excesso da proteína que começa a acidificar o seu organismo e começa a desenvolver as doenças. É uma hipervalorização da proteína, econômica e cultural. E você tem razão, se eu consumo em excesso, tudo em excesso, come um pé de alface todinho pra você ver o que vai assim... Vai muito calmo. Não só de ficar calmo, mas você vai ter aceleração do trânsito intestinal. Sim, você pode ter alteração ou o excesso da fibra ela pode atrapalhar a absorção de determinados nutrientes. Então, até uma coisa que é considerada boa, uma folha, por exemplo, qualquer uma, eu falei o alface, mas pode ser, come couve demais, come escarola, come catalônia demais. Então, comer fibra demais, eu começo a atrapalhar a absorção de vários nutrientes, a gente vê isso muito em bebê, em criança. A gente não dá excesso de coisa integral, muita folha para um bebezinho, senão ele fica saciado logo e não vai comer tudo que precisa. Sim. Entendeu? Então, o excesso de proteína faz mal, o excesso de fibra faz mal. Vamos lá. Vamos assim, né, para quem está nos assistindo entender um pouquinho. Se eu comer excesso de carboidrato, o carboidrato em excesso vira o que no meu corpo? Açúcar. E vira o quê? Nas nossas gordurinhas, isso. Né? Precisa de pouso, vai. Exatamente, então vira o pânceps, né? Se eu como excesso de gordura, o excesso de gordura vira o que no meu corpo? Ele começa a acidificar e vai... Pânceps também. E se eu comer excesso de proteína, vira pânceps também. Sim. Certo? Esse músculo abdominal que muita gente detesta. Então, o excesso de carboidratos, proteínas e gorduras viram gordura, viram tecido adiposo no final das contas. Sim. Então, eu não devo exagerar nas proteínas, como eu não devo exagerar em carboidrato e nem em gordura. Você falou uma coisa bem importante, essa questão da acidificação, né? Então, assim, a gente ter um organismo, entre aspas, ácido, não é exatamente essa palavra, mas popularmente a gente pode dizer isso. Sim. Porque não é o que eu como, é o que se transforma lá dentro. Exatamente. Depois de todo o processo de metabolização, que passeia no nosso sangue, que chega até as nossas células, ele tem um potencial alcalinizante ou acidificante, que é muito tua área. Sim. Essa alimentação mais crua, né? Assim, eu sou muito na tua linha, a especialista aqui nisso é você. Mas na alimentação viva, na alimentação essencialmente com alimentos do reino vegetal, a gente tem esse potencial alcalinizante transformado lá no final das células, isso é extremamente protetor para o corpo. Sim. E o contrário, excesso de proteína, excesso de gordura, excesso de sal, excesso de porcaritos, esse monte de comida de pacote aí, isto tem esse potencial acidificante, isso leva a doença, isso estraga tecido, isso envelhece, isso dá ruga, isso dá falta de coisa na cachola, sabe assim? Então não é nada bom essas coisas. Sim. Então, assim, ou seja, é o excesso da proteína também. Né? Também da proteína. Aqui no nosso tema... Mas sim, seria qualquer excesso. Então, qualquer excesso. Em tudo na vida, é o equilíbrio. É o equilíbrio. Né? É o caminho do meio. É o caminho exatamente do meio. Isso. Então, o nosso tema é proteína. Mas lembrar que tudo em excesso. Carboidrato, proteína, gordura, fibra. Inclusive as fibras. Exatamente. Né? Toma muita água pra você ver, assim. Não vai poder exatamente causar um problema, mas você não tem vida. Você não sai do banheiro fazer xixi. Exatamente. E começa a exigir demais também dos seus rins. Exatamente. Do nada em excesso. Nada em Ana, excesso. como você trabalha bastante, né, com essa linha vegetariana, e os seus pacientes, eu imagino que a grande maioria sejam vegetarianos e veganos, vamos dar uma pincelada também na questão do ferro e da B12? Vamos. Falar se isso é mito, não é? Vamos lá, porque assim, quando a pessoa decide excluir as carnes da alimentação e assim, se vai ou não vai para uma alimentação crudívora, né? Assim, vai para uma alimentação à base de plantas, sim, que é o que hoje a gente está falando bastante. Porque eu posso ser um vegano,
comendo só comida de pacote, só comida processada, só comida sem vida, sem prana, né? Essa energia que vem da terra e sem nutriente também. Sim. Então eu posso ser um vegano muito doente, muito carente de vários nutrientes. Então, assim, eu tenho esse mito da proteína, mas eu tenho também, assim, parei de comer carne, então vou ficar fraco, vai faltar proteína, e vou ficar anêmico, porque vai faltar ferro. A B12 a gente fala daqui a pouquinho, porque a B12 é uma coisa bem à parte, ela tem a ver com a comida, mas ele também não tem a ver com a comida, ela tem a ver mais com o metabolismo. Sim, exatamente, tá? Se a gente tá bem, né? Então, assim, o ferro é também um grande mito. A nossa grande preocupação para ferro é em população que perde ferro. Quem perde ferro? Mulher em idade fértil. Então, mulheres vegetarianas, veganas, onívoras, tanto faz. Mulheres que menstruam perdem ferro e elas estão mais sujeitas à carência de ferro. Então, a conduta na prática clínica é a mesma. Se a mulher vem comendo carne ou se a mulher vem numa dieta vegana, eu vou ter que ter o mesmo cuidado com ela, porque a alimentação não supre essa demanda enorme que a gente tem nessa perda de ferro, né? Homens, por exemplo, que condição eu vou me preocupar isso com os homens? Homens que doam sangue, até mulheres mulher doando sangue, então tem que tomar um cuidado redobrado, porque já perde na menstruação, depois vai perder doando sangue, né? Então, eu tenho pacientes no consultório que são doadores regulares, que têm a ferritina, né, que é o nosso estoque do ferro, parecido com mulheres que menstruam. Porque acaba não conseguindo, assim, não tem alimentação equilibrada, porque é óbvio que a alimentação vai ajudar. Sim. Ou ajudar a deixar mais carente, ou ajudar a manter uns níveis, assim, melhores, né? Sim. Então, a gente tem que tomar cuidado nessas populações que perdem ferro. Onde mais eu perco ferro? Perco entre aspas, né? Porque a doação e a menstruação são perdas reais, eles saem do corpo. Na gravidez, por exemplo, eu tenho uma perda da mãe pro bebê, né? Ou para os tecidos que ela está produzindo. Então, no primeiro trimestre de gravidez, para formar placenta, para aumentar o volume sanguíneo que vai circular em todo esse maquinário maravilhoso, né, que está acontecendo dentro da barriga, tudo isso demanda muito ferro. No finalzinho, você vê se um bebezinho recém-nascido nasce, ele é perfeito, mas ele é magrinho. Porque no final é que aquela criança vai ganhar tecido muscular. E a hora que eu começo a ganhar músculo, eu começo a demandar ferro da mãe. Então é um momento na vida da parte da biologia, né, do ser humano, a gravidez, que demanda muito ferro. Na lactação, no período que a mulher está amamentando, nem tanto, porque ela não está menstruando, não está mais formando esses tecidos todos, o bebê então está recebendo o ferro que ela está dando ali, mas a demanda é pouquinha. Depois de 6 meses, o leite materno já não é mais o principal alimento, aquela criança vai começar a precisar de muito ferro vindo da dieta, né? E ali aos 6 meses a gente dá feijão sim pro indivíduo, aquela coisinha linda. É feijão, é lentilha, é grão de bico, eu falo feijão, mas é o grupo das leguminosas, né? Todas elas. Então, assim, as fontes primárias de ferro de origem vegetal são as leguminosas, o grupo das leguminosas, que eu acho que quem te acompanha já está bem familiarizado com isso, né? Todos os feijões, grão de bico, lentilha, a gente fala que é para quem é novo no pedaço, né? A ervilha seca, o tremoço, a fava e até a soja, né? Na forma de tofu, que é a melhor forma da gente consumir. Então, tudo isso é fonte de ferro. As folhas escuras, por exemplo, são riquíssimas em ferro. E a propósito, ricas em cálcio também. Então, numa dieta vegana, a gente tem ferro e cálcio, pelo menos nessa tem aquela fonte. questão, principalmente para criança, não sei se depois na fase adulta também acontece isso, que os dois minerais, o cálcio e o ferro, eles brigam ali na hora de serem absorvidos pelo nosso organismo. Eles brigam quando você tem um excesso de cálcio que começa a atrapalhar o ferro. E esse excesso é perto ali dos 300 miligramas de cálcio numa porção. Uma porção assim acima de 300 miligramas começa a interferir. Então, assim, o universo fez as coisas de uma forma muito sábia. Não tem, numa couve não tem 300 miligramas naquela porção assim de cálcio para atrapalhar o ferro. Então, e existe uma outra coisa que eu acho que também quem segue você sabe, que essa matriz alimentar tem muito mais coisas que entre o céu e a terra, não é? Sim. São coisas que a gente desconhece. Então a gente sabe que tem o cálcio, tem o ferro, tem o caroteno, tem a vitamina C, tem a fibra, tem mais o que ali? Essa sinergia desses nutrientes dentro do mesmo alimento. Então o que atrapalha? Se eu comer arroz, feijão,
e se eu beber um copo de leite vegetal, que vai ter aí uns 250 miligramas de cálcio ali, isso pode atrapalhar. Se eu botar, para quem é ovo-lacto vegetariano, se eu botar pedaços de queijo na refeição que tem leguminosa, ou seja, no almoço e no jantar em geral, eu começo a atrapalhar, né? Então não é esse cálcio e ferro que estão dentro do mesmo alimento. Dentro da chia, por exemplo, tem o cálcio e ferro. Dentro dos feijões, assim, nos feijões, alguns com mais cálcio do que outros. Por exemplo, o feijão branco tem mais cálcio do que os demais, né? Então, essa mistura, a gente toma cuidado, mas quando é um cálcio extra. Então, a gente não tem que ter tanta preocupação. Voltando para o ferro, leguminosas são fontes e essas leguminosas precisam ficar de molho. Então, ou germina ou deixa só de demolho, né? O ideal seria a germinação mesmo, né? Que elimina o antinutriente. Eliminar tudo, nunca dá para eliminar tudo, mas elimina sim, tanto que a gente fala, elimina, né? Uma grande parte vai embora mesmo. Mas para quem não quer, não tem tempo, não gosta, sei lá, qualquer razão, tem que deixar de demolho por 12 horas e trocar água para cozinhar. Que aí o fitato ali praticamente saiu e é o fitato o grande ladrão desses minerais, não só do ferro, mas do zinco, do cobre, do manganês, do cálcio, de tudo isso. A gente pensa no ferro, mas tem que pensar em todos os minerais quando a gente fala de demolho. E as folhas verdes escuras têm muito ferro também, que a gente estava falando da questão do cálcio. Vários outros alimentos vão ter ferro, pontualmente. Damasco tem ferro, melado de cana tem ferro. Mas eu posso contar com melado de cana? Não, né? Não. Porque eu vou fazer um toquezinho ali, senão eu vou acabar consumindo inadvertidamente o grupo dos açúcares. Né? Então, uma coisa importante só de complementar, que a gente está falando aqui das leguminosas, né, do demolho para cozinhar depois. Na alimentação viva a gente usa leguminosa crua. Usa leguminosa crua. É germinada, né? Germinada. Cruda para fazer hummus, fazer coisas deliciosas. Exato. E aí você não perde nada daquele alimento. Exato. Dá para fazer assim um desidratador, né? Aí assim nos requintes dentro da alimentação viva, que realmente assim eu não tenho experiência. Eu conheço pouca coisa. Eu germino algumas coisas em casa. Mas sim, essas coisas muito duras na alimentação viva vão ser comidas germinar. Uma saladinha de lentilha germinada, vão combinar, né? É divino. É tudo de bom. E com relação, então, agora, a gente falou do ferro, né? E que era um outro tema, eram 3 coisas. A B12. A B12. A B12 que eu falei. Concluiu? Fechou? Eu acho que sim. Acho que quando a gente pensa em alimentação vegetariana, a grande questão é B12 e ferro. Acho que assim, se a gente for pensar, o cálcio é um elemento que não estava na nossa ideia falar, mas a gente pode dar uma pinceladinha, a gente já falou alguma coisa. Por quê? Porque num país onde a pecuária é predominante, você tem que vender carne e tem que vender o subproduto. Então a gente aprende que o cálcio encontra no leite, que o leite é a única fonte de cálcio. Assim, sei lá, uma coisa ou outra. A fonte de cálcio tem várias no reino vegetal, as folhas escuras, como a gente falou, em relação ao ferro. Tem um alimento que é bárbaro, que é o gergelim. Assim, 100 gramas de gergelim, que é 3/4 de xícara de chá de gergelim, tem todo o cálcio que um homem e uma mulher adulta precisam, que são 1000 miligramas por dia. Tem 960 miligramas de cálcio. E o organismo absorve. Diferentemente do leite. Do leite que a gente tem a questão dessa biodisponibilidade, o que está disponível para o o corpo, né? Então, no leite é em torno de 30%. Se a gente pega numa couve aí, num brócolis, é de 50% a 60% do cálcio que está ali. Então, dá sim. E a gente compor vários alimentos ao longo do dia, então bota feijão branco, bota gergelim, bota couve, bota rúcula, bota agrião, bota salsinha e cebolinha, bota muito temperinho, né? Chia, linhaça, feijão branco, amêndoa. Então você compõe a sua refeição. E é claro, o arroz tem um pouco, os outros feijões tem um pouco. É que o que é fonte mesmo, que não pode faltar, é gergelim, folhas escuras, a chia e a linhaça. Posso fazer mais um parênteses, um adendo que eu falei da chia e da linhaça? Que aí eu vou emendando na minha cabeça uma... E tem proteína também, né? Mas não sei se é essa a ideia. Não é essa que eu vou falar. Tem proteína, tem ferro, tem cálcio, mas a chia e a linhaça são os únicos alimentos ricos em ômega 3. Sim. Né? Os únicos não.
são os mais ricos em ômega 3, porque a gente tem um pouco nas nozes, mas não chega aos pés da chia e da linhaça. Sim. Então, um parênteses aí para tudo. E aí até abre para isso também, que as pessoas pensam muito nos peixes, né, para comer ômega 3, através dos peixes, mas eles são criados em cativeiro. Não, e outra. Então, não tem ômega 3, né? Alguns são criados, os outros que são pescados, cádmio, arsênico, mercúrio, metal pesado, contaminação de mar, então, e tudo, mas quem come peixe todo dia? Não. Né? Nem quem mora no litoral às vezes não come peixe todo dia, então tem que ter chia e linhaça na vida do vegano, do ovo-lacto vegetariano e do onívoro também. Exatamente, né? Todos, né? Eu acho que agora a gente pode falar da B12. Sim. Então vamos lá, ó. A B12, ela é encontrada exclusivamente no reino animal. Então não tem B12 ativa no reino vegetal. Sim. Eu tenho B12 nas algas, eu tenho B12 em alguns lugares, mas a forma biológica que ela está lá, ela não tem papel no nosso metabolismo. A gente chama de forma análoga ou forma corrinoide. É uma outra forma da B12 presente no reino vegetal. Então, a que tem ação no nosso corpo é a B12 vinda do reino animal ou a sintética, que a gente usa nos suplementos, tá? Então, pensando nisso, a gente vai olhar os estudos populacionais e tem um dado aqui na América Latina, 40% da população onívora, então, população onívora que come carne, todos os grupos alimentares e carnes, ovos e laticínios, tem carência de B12. Como assim? A pessoa come carne, come ovo, toma leite, toma iogurte, come queijo e tem carência de B12. Por quê? Porque a ingestão não é tão importante quanto a capacidade que a gente tem de metabolizar a B12. E eu ponho a mão na barriga aqui, porque a gente chama isso de um ciclo que a B12 faz dentro do nosso corpo, do fígado para o intestino, do intestino reabsorve para o fígado, do fígado joga para o intestino, reabsorve para o... Entendeu? Esse ciclo que a B12 faz é o que vai determinar mais a carência. Então a pessoa consome as fontes, eu consumo carnes, ovos, laticínios, estou comendo a B12. Então, metabolizei, digeri, né? Absorvi, aí isso tudo vai lá, fica estocado no fígado, aí quando eu vou fazer digestão de gordura, eu jogo a bile, né? Que é aquele grande detergente biológico que a gente tem para digerir as gorduras, e aí faço a digestão das gorduras e tem muita B12 ali. Quando tá lá no finalzinho do intestino delgado, eu tenho a portinha que recapta a B12. E volta pro fígado e vai fazendo essa reciclagem. Tem gente que tem essa portinha meio... Nasceu assim. Eu, por exemplo, nasci assim com essa portinha que não recapta muito a B12. Se eu ficar sem usar o suplemento, porque eu não recebo nada de origem animal na minha dieta, eu vou ter carência de B12. E é assim que a carência se instala. Mas, Iana, você já tem isso naturalmente, mas a grande maioria das pessoas não tem a capacidade de ter essa portinha final, porque a gente está falando do intestino quando está lá no último ciclo dele ali, né? Então, a maioria das pessoas não está saudável suficientemente para que quando chega nessa altura ali do intestino, o intestino trazer de volta. Essa é uma variável, então você está colocando uma outra situação que é a saúde intestinal. Sim. A saúde intestinal interfere nessa porta, né? Esse receptor, esse lugar onde a B12 entra, mas existe também uma característica genética. É nisso que eu estou falando, que assim, o onívoro ele pode estar até com o intestino saudável, apesar de comer carne, se comer muito comedidamente, entendeu? Sim. Ele poderia até estar com o intestino saudável, mas se ele não tem essa porta, em termos genéticos mesmo, dele, da característica metabólica dele, conseguir abrir direito para recaptar, ele vai ter deficiência do mesmo jeito. E é comum as pessoas terem essa deficiência? É muito comum. É mais comum do que se imagina. Tem uma outra... Isso para mim é novo. Tem uma outra situação que é muito comum, que é o uso de antiácido. Então, quando você tira a acidez do estômago com esse monte de prazol da vida aí, né? Ou sei lá, outras situações, você atrapalha a absorção de vitamina B12, de minerais como o ferro. Então, a saúde do intestino, a saúde do estômago são fundamentais e isso você tem como controlar, né? A portinha que abre bem ou mal, porque é assim, você não tem como controlar. Então, tem fatores na absorção da B12 que você controla e tem fatores que você não controla. E o que você não controla é o que mais determina a perda. Então, se você joga
no momento da absorção da gordura, a bile lá no intestino e não recapta, não coloca essa B12 para dentro, eu estou jogando um montão para fora todos os dias. Por isso eu faço a carência, mesmo comendo carne, mesmo comendo ovo, mesmo comendo laticínios. Então é uma preocupação para a população que faz alimentação vegetariana, vegana, óbvio que é, porque Sim. especialmente no vegano, que não vai receber nada de fonte, mas é uma preocupação para quem faz alimentação, é adepto da alimentação onívora. Ou seja, 100 menos 14 dá quanto? Dá 86% da população, porque hoje somos 14%, né, os vegetarianos. Já aumentamos. De 8 passou para 14. Então toda essa população grande não sabe, porque não sabe que pode ter carência e não dosa e tá lá cansado, não tem preocupação, tá lá com dificuldade para ler um livro, dificuldade para se concentrar, formigando o pé e a mão e não sabe por quê. É simplesmente uma faltinha básica de B12 e que a gente corrige. O gap da B12, eu acho ele muito grande, Ana, porque ele vai, acho que de 199 a quase 1000. Isso. Então, qual que é o normal? A pessoa tá ali no 210. Isso. Tá muito do lado de cá, então, né? Que bom, Cléo, que você falou isso, porque assim, a gente tem uma faixa, de acordo com a literatura, uma faixa mínima desejável. Este número é 490. Então, acima de 400, vou refrasear, abaixo de 490 é praticamente certeza que você está com algum grau de carência, tá? Então, de 490 a gente pode até arredondar para 500 porque fica um número mais fácil, né? Acima de 500 é o importante de você deixar a vitamina B12. Mas eu posso entrar numa situação de ter excesso de B12 e não ter prejuízo para o meu corpo. Até porque as vitaminas, elas não se acumulam no nosso organismo. A B12 acumula. Acumula? A B12 acumula no fígado. Ela pode acumular, mas isso assim, eu nem entrei por aí, porque senão, mas o estoque de B12 no fígado dura de 5 anos. Não é por aí, porque esse ciclo é que vai mais determinar, por isso que ela acumula, é diferente das outras complexo B, que se você comer B1 demais, você vai fazer xixi cheio de B1. Né? Xixi caro, eu digo. Xixi caro, tomar um suplemento e um monte de xixi jogar fora, né? A B12 não, a B12 você tem como fazer. Ela é do complexo B, mas ela é bem particular, assim. Se comporta diferente. Ela se comporta um pouquinho diferente. Então é isso, acho que da B12, no final a gente falou, né, desses mitos todos. Sim. E desses cuidados todos. Ana, só pra gente encerrar, para as pessoas que estão assistindo. Normalmente a pessoa que tem a falta da B12, além desses lapsos que poderia ser né, um dos sintomas, quais outros sintomas? O formigamento? Então, a gente, assim, a B12 é importante assim, a B12 ela é necessária para a formação da célula vermelha do sangue, assim como o ferro, tá? E é importante na formação da célula nervosa. Então, ter anemia por falta de B12 é um estágio tão grave que a gente primeiro pensa na parte do sistema nervoso. Aí sim a gente tem como, assim, a carência ainda é uma carência que dá pra gente gerenciar. Se a coisa chegou pro sangue é que a coisa tá feia mesmo. Então, os sintomas mais clássicos são esses formigamentos, assim, sem causa aparente. Não que eu fiquei sentada em cima da perna e aí começou a formigar, não. Eu tô aqui sentada e 5 minutinhos depois eu começo a sentir um formigamento nos dedos do meu pé, como se meu pé tivesse dormido e eu não tô sentada em cima dele, né? Isso é muito comum mais nos membros inferiores, nos pés, mas pode acontecer, estou dirigindo e de repente começa a formigar os dedos da mão. Não deveria formigar, se eu não estou apertando, eu não estou comprimindo, então esse é um sintoma. Tem gente que sente, tem gente que não sente. O outro é cognitivo, a memória, atenção, foco, concentração. São situações cognitivas que a gente percebe e é aquilo, né? O que eu vim fazer aqui? Aonde eu deixei tal coisa? Eu leio um trechinho de um livro bom, né? Porque tem uns que, assim, você lê 50 vezes porque você não tá entendendo mesmo. Mas uma leitura boa e você tem que ficar toda hora voltando, você não consegue estudar, você não assimila direito. O que às vezes é difícil em pessoas que trabalham muito com o intelecto, né? Pessoas, assim, que usam demais o intelecto só vão perceber quando corrige a B12 e fala, nossa, não sabia que a minha memória estava tão ruim assim. Afetada, porque tá demandando tanto, precisa tanto daquilo, que nem percebia a carência.
né? Você só a pessoa só vai perceber a carência quando você faz a suplementação e você coloca ela num lugar muito mais confortável, que não demanda esse excesso, sabe? Esse cansaço, assim, de você ter que pensar. Ok. Bom, Ana, fechou o assunto? Tem mais alguma Eu coisa acho que pra fechou, Cléo. Nossa, acho que falamos demais, né? Não, mas tá ótimo, foi um conteúdo fantástico, Ana. E aí a gente falou, né, acho que foram vários bônus aí, porque era para ser um grande encontro para falar sobre a proteína. Olha quanta coisa a gente falou. Nossa, eu tô falando até do ômega 3. E ácido fólico, que toda grávida toma, precisa da B12 para ficar dentro da célula, porque quem tranca a porta do ácido fólico dentro da célula, quem ativa uma enzima ali, é a vitamina B12. Então não adianta eu tomar 5 mg de ácido fólico se eu estou zerado de B12. Sim. Eu vou continuar me expondo à carência de ácido fólico. Então é importante na gestação também a gente olhar muito para a B12, para que o desenvolvimento fetal, a parte cerebral, esteja de acordo. Bom, então, gratidão pela sua participação. E sucesso aí no curso, né? Eu acho que o pessoal vai agradecer muito também pelo conteúdo. Que legal, que legal. Então, muito obrigada. Obrigada a você, Cléo.